Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra A Verdade do Conceito Conhecida por Sentir que Inspira. De 15 de março de 1968. A verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento que inspira. Digo-lhe que imaginar cria a realidade e peço-lhe que imagine um determinado estado que implicaria a realização do seu sonho. Agora, realmente não importa o que o outro pensa ou alguém pensa neste mundo, é o que você pensa. Quando você traz diante de sua mente uma cena que implica a realização de seu sonho, você permanece olhando para ela até ter aquela sensação de certeza que ela deveria inspirar. Se isso traz dentro de você esse sentimento de certeza, que importa o que o outro pensa? O que então você deve fazer? Agora, deixe-me voltar ao livro de Abacuque. A palavra significa abraçar. Se você não está familiarizado com ele, é um trabalho muito curto. Nisto é dito que o Senhor tem olhos puros demais para ver o mal, a iniquidade. E o profeta está fazendo estas perguntas estranhas, mas importantes: por quê? Por que você fica em silêncio quando os ímpios engolem os justos? Por que você está quieto? Então disse ele: Estarei na torre de vigia e vigiarei para ver e ouvir o que ele me dirá e o que eu responderei. Então vem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é esta: primeiro, escreva a visão em tábuas, deixe claro que quem corre pode lê-lo. E então vem a afirmação: pois a visão tem sua própria hora marcada, o amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, porque é certo e não tardará. Há aqueles que tentam apressar tudo e tentarão forçá-lo desde a concepção até o nascimento. Eles não podem fazer isso. Mas não ficarei aqui como juiz de alguém que teve uma experiência da qual não falei aqui, pois há muitas coisas nas Escrituras que não estão registradas. Como é dito no final de John, eles simplesmente não estão registrados. E quem sou eu para julgar a imagem de alguém? Mas direi, sabendo o que sei por experiência neste nível, se você ousar presumir que é o que deseja ser, sem saber o intervalo de tempo entre a suposição, agora é Abacuque, que significa o abraço e o abraço é simplesmente impregnação, como mostramos na noite de segunda-feira passada, quando ele cobriu, com a mão ele cobriu Moisés e a palavra significava a cópula, e então, quem sabe esse intervalo de tempo? Eu sei das principais coisas dos intervalos de tempo das Escrituras. Mas entre uma coisa simples como sou rico e a sua realização, não sei. Eu sei disso quando presumi que estava subindo na prancha de um navio, e todos me disseram que eu não poderia sair da ilha de Barbados pelo menos, bem, isso era agora no mês de março e eu não poderia para sair até setembro, subi a prancha e no ato de subir tive aquela certeza interior. E eu sabia a verdade desta afirmação de que a verdade de qualquer conceito, não importa o que seja, surge quando se tem aquele sentimento de certeza interior. Bem, enquanto subia, parecia tão natural, tão real. Bem, eu nem tinha quebrado o feitiço quando o telefone tocou me oferecendo passagem em um navio e havia mais de 2.000 esperando para conseguir um navio que os levasse para o norte. Fui escolhido, e eu estava no final da lista. Eles não me deram nenhuma razão para me escolherem junto com minha esposa e minha filha, mas o fizeram. Essa convicção interior. Então eu sei que a verdade de qualquer conceito. Isso era apenas um conceito. Então a verdade de qualquer conceito é conhecida por aquele sentimento de uma certeza peculiar. É que você sabe disso e não posso explicar, a não ser que você saiba que é verdade. Agora, você pode levar a mesma coisa através de todos os níveis do ser. Então eu digo a todos aqui, quando você sabe o que quer, você realmente sabe, isso é um conceito. Muito bem, crie uma cena que implique que você a possui, que agora está vivendo, que agora está expressando. Não pergunte a ninguém se você tem direito a isso, e depois de fazer isso, não pergunte a ninguém se você fez isso, só você sabe. Se eles negarem, que importa o que dizem? Realmente não importa, depende inteiramente de você, você fez isso, aconteceu com você, e então espere para ver. Pois a visão tem sua própria hora marcada, o amadurece, florescerá. Se parece longo, então espere,
pois é certo e não será tarde. Essa é a história. Agora, quando se trata do quadro geral de como Deus está despertando dentro do homem, voltemos ao livro do Êxodo e aqui somos informados de que o tempo que o povo de Israel levou para habitar no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12 versículo 40. No final do ano 430, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor partiu do Egito. Foi uma noite de vigília do Senhor, a noite dele. Então somos informados de que Israel deve agora manter esta noite na memória. Esta noite. Foram 430 anos. Naquela noite, numa só noite, todos partiram e foi uma noite de vigília pelo Senhor. Agora você lê e se pergunta, do que se trata? Aqui as Escrituras são um mistério. Grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. Isso é o que nos é dito nas Escrituras quando Paulo escreve sua carta a Timóteo. Grande, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3 versículo 16. Algo misterioso, de certa forma, mas a palavra mistério é definida como uma verdade religiosa revelada por Deus que o homem não pode descobrir apenas pela razão. Ele não pode descobri-lo pela razão ou é revelado por Deus. Pois bem, este grande é realmente o mistério da nossa religião significa a doutrina da verdade revelada. Aqui está uma doutrina da verdade revelada, 430 anos. Somos informados no capítulo 15 de Gênesis. Vocês serão escravizados, seus descendentes, por 400 anos. Depois disso vocês sairão. Então por que 430 conforme dados no dia 12 do Êxodo? Aqui o dia 15 de Gênesis é 400, mas em Êxodo quando eles começam a sair é 430. Paulo quando fala disso em Gálatas chama de 430, mas primeiro é declarado 400 anos. Bem, 400 anos é o símbolo da cruz, é a 22ª letra do alfabeto hebraico, o tal, a cruz. Eu uso esta cruz e se chama 400 anos. Não significa 400 anos nesse sentido. Depois vem o primeiro símbolo. E enquanto eu estiver neste mundo, serei escravizado. Como me disseram. Seus descendentes serão escravizados em uma terra que não é deles. Então, no final, você sairá com grandes posses. No final. Mas agora, o próximo livro Êxodo, capítulo 12, acrescenta 30 anos, então 30 anos são acrescentados aos 400. E Jesus, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3 versículo 23. Eu permaneço neste mundo para desempenhar o meu papel e estou sendo escravizado. O mundo inteiro está escravizado. Então chega o momento do abraço, da fecundação, e são necessários 30 anos desde esse momento até o nascimento de Cristo ou o nascimento do indivíduo acima, após minhas provações e tribulações neste mundo. Portanto, 400 anos não significam 400 anos, como mencionei, os 30 sim. O 400 representa a duração, ou você pode chamá-lo, como Blake o chama, de 6.000 anos, ele também chama isso de 8.500 anos, chame como quiser, onde o homem está simplesmente neste mundo onde ele está desempenhando seu papel. Ele está tocando como deveria, tocando lindamente. Então chega aquele momento em que ele é eleito, é chamado e é abraçado. Agora, fique de pé e observe-o a partir deste momento, pois ele tem seu próprio tempo determinado. Benny me ligou hoje. Afinal, Benny tinha apenas 30 anos quando isso aconteceu com ele, então ele não poderia ter conhecido o abraço. Mas há outros que não têm consciência do momento do abraço. Então fique atento. No meu caso, eu tinha idade para saber, era 1929, e tenho plena consciência daquele momento do abraço. Então veio 1959 quando isso aconteceu. Portanto, posso dizer a qualquer pessoa, por experiência própria, que é assim que acontece. Se você não sabe quando, então não posso te dizer. Não posso medir os 30 anos se você não souber quando tudo começou.
Mas depois que isso acontecer, eu irei declarar para você quando essas coisas acontecerão. Agora, neste mundo de César, a mesma lei é verdadeira. É um reflexo em todo o mundo das sombras. Não sei quanto tempo ou quanto tempo leva, digamos, para um periquito eclodir. Um amigo meu agora está criando e ligou hoje para dizer que tem 3. Bem, eram 7 ovos da última vez que os vi em uma semana só saíram 3. Quando cada um começou ele não sabe. Então é assim. Não sei se agora presumo que sou rico, qual é o intervalo entre a minha suposição de que sou rico e o ponto em que realmente alcanço essa convicção. Devo ter a sensação de uma convicção peculiar de que isso é verdade. Quando eu tenho, isso é impregnação. Eu tenho uma concepção ou a concepção é o ovo. Agora, até que ponto isso é verdade? Quão real é isso? Bem, agora, baseado inteiramente na minha convicção interior de que isso está feito, se eu puder assumir que agora sou o homem que realmente quero ser e saber quando o fiz, posso cronometrar a partir de então. Porque se foi assim que aconteceu em relação à riqueza, deveria acontecer sempre assim. Se for algo relacionado a outra coisa, sempre acontece assim. Assim, um cavalo tem 1 ano, uma vaca 9 meses antes de nascer, um homem tem 9 meses, uma ovelha 5 meses, uma galinha 3 semanas. Portanto, há intervalos de tempo. Mas tudo se resume a uma coisa simples e a verdade relativa a qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza e convicção que essa certeza inspira. Você sabe disso. Nada pode perturbá-la. Bem, se eu apenas assistir. Só sei que no meu caso, em Barbados, enquanto fazia isso, aconteceu, o telefone estava tocando, e outras vezes demorava um dia, uma semana, um mês, às vezes um ano. Conheço casos em que um grande negócio demorou 2 anos. Mas não fazemos registros, não registramos essas coisas para saber como eclodem esses ovos. Pois um conceito é apenas um ovo, mas permanece um ovo não fertilizado até que eu ocupe. Se eu ocupar e sentir a certeza disso, então, se eu souber quanto tempo leva, poderei profetizar. No meu caso, mantive um registro em 29, então sabia que isso aconteceu. O que aconteceria com isso eu não sabia, mas sabia que aconteceu então. Então espere. 1959 eu nasci de cima, cresci por dentro. Eu sabia então que aquele era um intervalo de 30 anos. Lendo as Escrituras, descobri que ele tinha 30 anos quando começou seu ministério, que Israel viveu 430 anos antes de sair e fazer o seu êxodo, a sua saída deste estado de escravidão. Os 400 foram a escravidão e os 30 foram simplesmente aquele momento, e então levou 30 anos para que eles realmente provocassem o nascimento. De modo que isso significou o nascimento real de Israel. Agora eles vão celebrá-la num futuro imediato como Páscoa. Pois Israel é chamado neste capítulo 12 a manter esta noite na memória para sempre. Eles devem sempre se lembrar desta noite, pois esta noite foi a noite da vigília de Jeová, chamada Senhor, para tirar todo o exército de Israel. Mas eles saem um por um. Então eu não sei. Então se alguém me conta uma história e ela não faz parte da minha experiência, eu posso te contar. Eu só sei o que sei por experiência própria e minhas experiências paralelas às Escrituras. Então posso dizer ao Beni que isso acontecerá no dia 6. Deve acontecer no dia 6. Como agora digo a ele que acontecerá no dia 8 de julho. Vou arriscar tudo e dizer isso a ele porque sei exatamente o intervalo de tempo. E assim, para você, em qualquer nível, existem intervalos. Tudo tem seu tempo determinado, ou amadurece, ou florescerá. Se demorar, então espere, pois é certo e não será tarde. Não pode ser tarde, ou chegará na hora certa. Então se você sabe o intervalo de tempo. Mas a gente não registra essas coisas. As pessoas têm experiência e não fazem registro, não têm diário. No meu caso, tenho um diário para essas coisas relativas às Escrituras e as escrevo na minha Bíblia. Aconteceu comigo esta noite.
Estudo a Escritura, descubro onde está a passagem e escrevo na mesma passagem. Isso aconteceu comigo esta noite. Pois bem, quando algo acontece eu sei o intervalo entre esse evento e o próximo evento. E então eu registro dessa forma. Mas quando se trata do mundo de César, só sei que aconteceram coisas enquanto estou no silêncio e o telefone toca para confirmar o que estou fazendo. Eu explodi por outro e senti a emoção e sabia que isso tinha que acontecer, mas não sabia dizer quando. Às vezes acontecia em 24 horas, às vezes em uma semana, às vezes em um mês. Hoje aconteceu algo, aconteceu uma coisa deliciosa. Bem, foi há apenas 2 semanas que explodi e eu sabia. Isso foi 3 semanas. Bem, não vou catalogar isso nesse sentido. Porque há algo que eu desejei para um indivíduo e então veio a confirmação esta noite. Mas não posso lhe dizer que esse desejo específico é igual a todos os desejos, porque isso poderia ser tão diferente de um ovo de galinha quanto de um ovo de elefante, não sei. Só sei quando se trata das Escrituras que essas coisas têm marcas definidas, e eu as marquei. E quando você tentar apressá-los, esqueça. Você não vai apressá-los. Este é o tempo de Deus e você não irá atrasá-lo e não irá apressá-lo. Não pode atrasá-lo ou apressá-lo. Agora chegou uma carta de uma amiga minha. Ela está aqui esta noite. Ela disse: eu tive esse sonho. Eu tenho um prato lindo e nele havia um bife cru. A voz me disse: coma, e eu comi e gostei. Então a voz disse: você comeu o corpo de Deus. Bem, isso é Escritura. Leia no capítulo 6 do livro de João, do versículo 51 ao 56. Eu sou o pão da vida. Meu corpo, minha carne é o pão da vida. Coma. Bem, seu corpo é a doutrina da verdade revelada. Ela comeu completamente o corpo da verdade revelada, ela comeu-o. Agora, nestes versículos é dito que você tem a vida eterna. Se você comeu meu corpo, você tem a vida eterna. Então ela comeu o corpo de Deus. A voz disse: você comeu o corpo de Deus, e isso é dito no capítulo 6 do livro de João. Então ela fez um paralelo. Sua experiência é paralela a essa história. Não posso dizer a ela esta noite, depois de ter comido o corpo de Deus, quando ela será chamada. Ela aceitou completamente a história da verdade revelada, que é o corpo de Deus. Chega outra, e nesta história ela está exausta, e não voltarei em todos os detalhes que a precedem, e ela está exausta. Ela passou o dia impura, bem, ela trabalhou nos livros do marido e atualizou todos os livros, e agora era 1h da manhã. Ela está cansada, mas a 1h da manhã a casa não está limpa. As tarefas do dia eram negligenciadas e ela não podia ir para a cama a menos que estivessem todas prontas, como a louça, as panelas e todas as outras coisas. Bem, ela está exausta, não tem mais energia e começa a limpá-los e a lavar a louça, e chora de puro cansaço físico. Ele chega e a vê em lágrimas e se oferece para ajudar. Quando ela foi para a cama, ela sentiu: bem, o que posso fazer? Não aguento um episódio individual, só posso dizer que quero algo exatamente oposto a todos esses problemas. Ela simplesmente imaginou uma cena extremamente oposta a todos esses problemas da época. E ela realmente podia ver na escuridão da sala. Ela viu a coisa toda começar a se desenrolar objetivamente antes que sua atividade mental ocorresse. E do nada surge esta cena enorme e fantástica, de montanhas, árvores, uma cena enorme, enorme. E ela percebe que cada mudança na sua atividade mental produz uma mudança nesta cena externa. Uma árvore lá atrás avança para a direita, e a montanha que estava atrás avança, e a coisa toda está se ajustando à sua atividade mental, todo o vasto mundo, e ela não sabia nada sobre isso. Está se ajustando à medida que ela ajusta sua atividade mental, está se ajustando a isso. E ela chegou à conclusão de que meu Deus é um Deus de atividade, um Deus de ação. Pois toda a vasta coisa está se desenrolando dentro dela,
tudo o que ela imagina está acontecendo com seu próprio ser. Ela disse: na verdade, senti que todo o vasto mundo estava se movendo dentro de mim, como seres subindo e descendo em um desfile. Existe, acho que é a oitava Zoa onde Blake menciona. Acho que sim, mas sei que é no Zoa que ele menciona que se move dentro de você e tudo se ajusta ao que ele está vendo do lado de fora. Então é assim que Deus nos vê. Estamos nos ajustando ao seu Éden perfeito, e quando, por nossa própria atividade mental, produzimos as mudanças no Éden e elas se sobrepõem, aí está você, você conseguiu. Então tudo aconteceu dentro dela. Enquanto ela olha para fora, tudo se desenrola dentro dela. Peço que você experimente. Pegue a coisa mais fantástica deste mundo. Se eu lhe disser isso esta noite, bem, não sei se você já teve isso ou não, não pare por um momento só porque não sei. Se você tem essa convicção interior. Pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza que essa convicção inspira. Então, se isso não inspira essa convicção, bem, então você não a teve. Se, por outro lado, inspira essa convicção, não me peça para confirmá-la. Porque se eu dissesse que penso que não, o que isso importaria? Não seria nada para você se eu não estivesse com você nisso. Portanto, não fique desiludido se não estiver com você, porque não tem sido minha experiência. Então você parte daí e segue em frente e confia nesse sentimento interior. Porque nesse nível funciona. Bem, se funcionar neste nível, funcionará nas profundezas do seu próprio ser. Se eu pudesse subir uma prancha que não é visível e enquanto estou subindo sentindo que estou realmente fazendo isso e observando todas as coisas, e então colocar minha mão no corrimão, e olhar com nostalgia para a ilha que eu estou saindo e a família que estou deixando para trás. E ainda assim é um sentimento peculiar, estou deixando-os e estou triste, e ainda assim estou feliz em seguir em frente. Quero voltar para meu apartamento em Nova York e, portanto, tenho que deixá-los. Portanto, há um agridoce peculiar nesse sentimento. Eu sinto isso tão naturalmente. E de repente o telefone está tocando e a ligação está chegando, vou pegar o próximo barco para voltar bem a tempo. Então aqui, eu sei por experiência própria que existe um intervalo de tempo real. Isso aconteceu assim. Mas posso lhe dizer como duplicá-lo. Só sei o que fiz e cheguei ao sentimento de uma certeza peculiar. E essa certeza foi inspirada, foi uma inspiração peculiar, e funcionou assim. Eu tive isso não apenas para mim, mas para outros uma e outra vez. Então você tem um conceito. O conceito, é verdade? Bem, você pode dizer a verdade de um conceito por meio desta técnica, você sempre pode dizer a verdade de um conceito por meio daquele sentimento de certeza que ele inspira. Então, quando imagino que estou vendo o mundo como eu veria se fosse como eu desejo que seja, de modo que estou inspirado, é real, é verdade, bem, então, realmente não importa o que o outro pensa. O que importa o que ele pensa ou eles pensam? Eu lhe digo que vai funcionar assim, não vai falhar com você. Então, nesta série, na qual estou tentando constantemente dizer a vocês qual é a coisa real. Pois se você fosse o dono do mundo esta noite, e você viu as manchetes e ouviu as manchetes e essa confusão constante esta noite sobre o ouro, e daí? Mas se esta noite você quis, não me importa o que seja, e o conceito. Você pode contemplá-lo e contemplá-lo de tal forma que pareça real, tão natural que desperte dentro de você aquele sentimento de certeza de que é real, bem, nenhum poder neste mundo pode detê-lo. Isso não pode parar. Se você procura a confirmação de outras pessoas, então não está fazendo isso. Não pergunte a ninguém se o que você fez está certo ou errado. Você fez isso. Isso é tudo. Eu lhe digo que isso é verdade. Quando se trata agora da história das Escrituras, eu faria tudo para defender minha própria observação pessoal do que aconteceu comigo. E então, quando eu disse para Benny dia 6 e ele me escreveu sua carta, mencionei o assunto ontem à noite e eu estava na cama, mas ele a enfiou na porta. Esta manhã,
quando saí para pegar meu jornal matinal, aqui está a carta de Beni, e ele confirmou isso em sua carta. Agora deixe-me contar a carta dele, ele disse. Fui convidado por um casal, marido e mulher, eles são negros, me convidaram para uma festa. Juntei-me a eles e fomos em direção à festa. No caminho, eles disseram: vamos parar em casa, referindo-se à casa deles, e então paramos na casa deles. Houve uma festinha de adolescentes caucasianos se divertindo em sua casa, todos caucasianos. Os dois que me convidaram eram negros. Saíram do quarto, da sala, onde acontecia a festa. Estou gostando das crianças. São todos jovens se divertindo. Eles voltam rapidamente com seus chapéus e casacos nas mãos e me anunciam de uma maneira muito autoritária e indiferente. Você fica e cuida das crianças. Bom, achei engraçado que eles fizessem isso comigo, me convidassem para uma festa. Eles vão agora para a festa e eu fico cuidando das crianças. As crianças eram muito doces e amáveis, mas eu me perguntei, e não preciso ficar aqui. Do nada surge um rapaz loiro, de olhos azuis e pele clara entre esses caucasianos, e eu sei que ele é David. David me olhou nos olhos e me disse: eu sei que nosso pai nunca nos abandonará. Eu sabia que aqui está meu filho, este é meu Davi, meu filho, e ele sabia que eu sou seu pai. Mas também senti que fazia parte de todos eles. Eu senti esse amor por todos eles. Eu fui o pai de Davi, mas também fui o pai de todos eles. Agora, isso foi na quarta-feira da semana passada. Na sexta-feira, ele disse: eu estava contando a alguns amigos meus como conheci, nesta maravilhosa experiência de visão, Davi de fama bíblica, e Davi me chamou de pai, e eu sabia que ele era meu filho e sabia que era seu pai. Aqui estou eu contando a história. E de repente estou acordando e estou na minha cama. Foi um sonho. A duplicação de um sonho é a confirmação conforme nos é contada no capítulo 41 do Gênesis. Aqui, ele pensou que estava totalmente acordado conversando com esses amigos dele, que o Davi da Bíblia é filho dele e ele está contando para eles e chamando-o de Davi, Davi, Davi. E de repente ele começa a acordar e percebe que foi um sonho. Então aqui está a história. Eu lhe digo, você não pode violá-lo. Está certo nas Escrituras como ele é descrito no capítulo 16 de 1 Samuel, e você não mudará sua descrição, não importa quem você seja. Ele está descrito lá. O menino Jesus não é descrito, aquele menino Jesus poderia ser qualquer coisa. Pode ser preto, rosa, branco, amarelo, pode ser qualquer coisa. Mas Davi é descrito. Jesus não é descrito nas Escrituras. Não há nenhuma descrição dele nas Escrituras, nenhuma. Mas eu te direi quem ele é se você ler Daniel e Apocalipse, essa é a descrição mais próxima do ancião de dias, e quando você vê Davi, ele é simplesmente o jovem do ancião. E você? O que Davi vê é o ancião. Beni, que para nós tem uma pele muito escura, aos olhos de seu filho Davi era aquele ancião, que, posso lhe dizer, é de pele clara, loiro e de olhos azuis. E esse é Beni. Ele está usando uma máscara, assim como todos nós usamos máscaras. Estamos todos usando máscaras. E Beni aos olhos de seu filho David era aquele ancião de dias. Esse era o único que Davi podia ver. E ele é justo como parece e Beni é tão sombrio quanto parece. Aqui, Beni aos olhos de seu filho é aquele, o ancião dos dias, o Senhor ressuscitado, esse é Beni. Agora estou dizendo a ele, vou arriscar, no dia 8 de julho. É quando você será dividido em dois, de cima a baixo. E você o terá exatamente como o teve. Ele me disse. Sabe, eu me desesperei quando você me disse isso. Fiquei um pouco nervoso por você se arriscar publicamente e fazer tal declaração. E aqui do nada aconteceu, porque a visão tem a sua hora marcada, amadurece, florescerá. Se a espera for longa, é certo e não será tarde. Agora aqui em Ezequiel. Ezequiel abre o livro.
No 30º ano. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Versículo 1. E quando olhei, eis um vento tempestuoso. Versículo 4. É assim que abre. Dá a você um mês e um dia que não significam nada. Ele está lhe dando o ano. No 30º ano, é como todo o livro começa. No 30º ano, ele está lhe dizendo: os céus se abriram e tive visões de Deus. E enquanto olhava, eis um vento tempestuoso. É exatamente isso que acontece. Você não pode descrever esse vento sobrenatural que chega no 30º ano, e nesse 30º ano você nasce do alto. Portanto, as Escrituras nos dizem que nascemos através de quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 versículo 3. Bem, Jesus Cristo é o homem padrão em cada homem. Você não poderia viver se Jesus Cristo não estivesse em você. A menos que eu morra, você não poderá viver. Sua morte real, no sentido mais literal, ocorreu para que você possa viver, eu possa viver. Então Deus morreu, mas realmente, no verdadeiro sentido da palavra, sua morte é minha vida. Agora, ele tem que se levantar. À medida que sobe, só sobe quando se impregna, porque quem envia e quem envia são um só. Agora ele ama tanto aquele que enviou, que o impregna em mim. Ele me abraça, e enquanto me abraça conte 30 anos e minha missão começará 30 anos depois. Então, 30 anos depois que ele me engravidou, esse é o período de gestação de Deus, depois dos meus 400, que não são 400, mas milhares de anos de peregrinação no deserto, neste mundo. Esta noite, que confusão no mundo! Que confusão horrível quando ameaçam todo o vasto colapso da economia ocidental. Isso é confusão. Esse é um conceito horrível. Mas apesar disso, o indivíduo quando é chamado e abraçado, o que importa o que ele tem que passar desde aquele momento até o momento em que está acordado, quando nasce. Então ele nasceu em uma época totalmente diferente, ele foi levado de uma era para uma nova era. Mas você que vem aqui e conhece esta lei, realmente não importa o que as manchetes disseram esta noite. Você conhece o princípio e o princípio é imaginar e criar a realidade. E você pegará um conceito. E não tentará sentir que é melhor que outra pessoa. Você é o poder criativo. Esqueça o que aconteceu com você ou o que eles estão falando. Pois bem, você pode ficar de guarda e observar para ver o que ele dirá e como eu responderei? Bem, esse é o mundo. Leia no capítulo 2 de Abacuque. Portanto, ficarei de guarda e presumirei que sou o homem que quero ser. Agora vamos ver se estou realmente vendo o que deveria ver se minha suposição for real. Eu deveria ver exatamente o que deveria refletir essa suposição. Agora, vejo isso a ponto de sentir aquela certeza que me inspira para saber que é verdade? Se eu conseguir chegar a esse ponto de satisfação, então é verdade. Deixe todo o vasto mundo entrar em colapso e isso se tornará realidade. Nenhum poder no mundo pode detê-lo. Ouro ou prata ou qualquer outra coisa entra pela janela. Isso realmente não importa. Então eu digo a qualquer um, se você tiver visões que eu não tive. E é dito no capítulo 21 de João, se todas as coisas fossem contadas, o mundo não conteria os livros. Portanto, não pense que, por não ter tido a sua experiência, isso não seja verdade. E não tente me forçar a aceitar o fato de que o que você me diz é o que você me diz que é. Eu diria, tudo bem, você tem convicção interior? Pois bem, siga seu caminho, está certo. Estou apenas seguindo as Escrituras. Meu padrão tem sido um padrão bíblico completo, desde o abraço, o nascimento, a ressurreição, o túmulo vazio, os 3 que testemunharam o nascimento, tudo das Escrituras eu segui fielmente. Não há desvio no meu padrão. Mas não estou dizendo porque aconteceu assim comigo que é o único caminho. Então deixe que todos tenham sua experiência. Mas siga essa linha quando se trata da ideia de que você pode ser o homem que deseja ser, eu sei que você pode.
Mas você não faz isso simplesmente desejando. Você pode trazer essa convicção interior? Você pode. Fique parado, olhe mentalmente para o mundo e veja-o refletir você como deveria ver se você era agora o que deseja ser. Então, vendo isso, permaneça nesse estado até que haja aquela convicção que o inspira a explodir e você se sinta emocionado por tudo estar feito. Pois bem, não faça nada. O que você faz depois da gravidez? Você não faz nada. Você simplesmente espera, pois tudo tem sua hora marcada. Então não posso te dizer o que fazer para ajudar. Espere. E se você realmente sabe que concebeu naquele momento e o óvulo é um óvulo fértil, então espere. De uma forma que a gente não entende, quando você menos espera, aquilo que se projeta no mundo e você aproveita, seja saúde, riqueza, posição, qualquer coisa nesse mundo. É assim que funciona. Então pegue o que eu lhe disse esta noite e leve isso a sério. Não irá falhar com você. Mas você é o poder operante, ele não funciona sozinho. Então, se pareci tratar levianamente e não tive essa intenção, nenhuma visão ou sonho, então me perdoe. Eu não tive essa intenção. Só sei que a história das Escrituras é verdadeira do começo ao fim. E no meu caso, seguiu as Escrituras literalmente. Mas eu não diria isso porque não está nas Escrituras. As Escrituras nos dizem que nem tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, que é o homem padrão, está registrado. Pois, se todos fossem registrados, o mundo não seria grande o suficiente para conter todos os livros, como nos é dito no capítulo 21 de João. Mas não tente me forçar a admitir algo que não posso. Aqueles que já tiveram, peço que acreditem. Isso acontecerá desta forma. Agora, para aquela que teve essa experiência na outra noite, posso dizer a ela, e ela me escreveu uma carta adorável que recebi hoje, obrigado, conheço sua reação de impaciência para trazê-la à luz imediatamente, mas você não pode trazê-lo à luz imediatamente. Mas o que são 30 anos nesta eternidade fabulosa? Parece curto, na verdade. É tão curto esperar um simples intervalo de tempo. Quando você está acordado, lembre-se, e seguindo em frente, você não perde a memória. Se você partir hoje à noite, você se verá como uma jovem de 20 anos, ou seja, 30 anos, ou seja, com 50 anos, para se ver trazendo a este mundo o menino Jesus que surge de dentro de você. Depois, alguns, 3 anos e meio, o padrão completo, e então você entra em uma nova era que é o mundo da eternidade. Você sai da morte e entra na vida, você passa da escuridão para a luz. Mas a sua reação foi natural, posso lhe dizer, perfeitamente natural. E eu contei para minha amiga que me ligou porque ficou muito preocupada com a sua reação e me lembrou de uma história que contei na cidade de Nova York. Esta jovem entra correndo no metrô. É claro que na cidade de Nova York, como você sabe, ninguém se levanta para nada e o assento é seu e você abre seu jornal sem se preocupar com mais ninguém. E ela veio correndo para o metrô e disse: Você poderia, por favor, deixar uma mulher grávida se sentar? Um cavalheiro dá um pulo e fica muito preocupado e se pergunta: Bem, agora, quando essa senhora está grávida? Ela diz: Eu não sei. Acabei de ter a impressão. Ela não sabia. Vou contar a esta senhora, ela sabe que agora são 30 anos. 30 anos. Mas o que são 30 anos para tanta alegria? Você foi selecionado, você foi escolhido e você é um dos eleitos. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Por exemplo, eu poderia lhe dizer que agora você é o que deseja ser, mas posso não convencê-lo. Como Blake disse em sua discussão com Isaías, ele perguntou a Isaías se uma firme persuasão de que a coisa é assim a torna assim, e Isaías respondeu. Todos os poetas acreditaram que sim e em eras de imaginação uma firme persuasão removeu montanhas. Mas poucos são capazes de uma firme persuasão de qualquer coisa. Memorable Fence.
Se alguém pudesse realmente ser persuadido, poderia remover montanhas, disse ele. Agora, posso imaginar que sou. Antes de mais nada, devo assumir que sou o que evocaria, o que refletiria e testemunharia o fato de que sou o que presumo que sou. Começamos com uma suposição. Presumo que sim. E você escolhe. Pois bem, mentalmente você vê o seu mundo que deveria refletir sua suposição. Mentalmente você o vê. Agora, permaneça aí até se convencer, para que você realmente sinta a emoção da realidade do que está vendo, para que quando o feitiço for quebrado você não esqueça o que viu. Isso é o que você é. Agora ele tem sua própria hora marcada e florescerá e, eventualmente, chegará ao seu mundo. Portanto, permaneça fiel ao que acabou de ver. Você sente a emoção do que viu. Está claro? Não irá falhar com você, mas não funcionará por si só. Você tem que operá-lo. Boa noite.